Comidas assustadoras dos mares. O que os marinheiros comiam na era das grandes navegações? Imagine passar meses no mar, enfrentando tempestades, doenças e o tédio constante da imensidão azul. Agora imagine fazer tudo isso comendo comida podre, infestada ou completamente sem sabor. Na era das grandes navegações, entre os séculos XV e XVIII, os marinheiros não tinham o luxo de alimentos frescos. Os navios partiam abastecidos com mantimentos que, com o tempo, se tornavam verdadeiros pesadelos gastronômicos. Neste roteiro, você vai descobrir os alimentos mais assustadores que sustentaram, ou quase mataram, milhares de homens em alto mar. Água podre dos barris de madeira. Água potável era um dos recursos mais valiosos a bordo, mas também um dos que mais rapidamente se deteriorava. Guardada em barris de madeira, a água logo se tornava um caldo esverdeado, com gosto de ferrugem e cheiro de podridão. Larvas de insetos proliferavam, e a presença de algas e limo tornava o líquido quase intocável. Para os marinheiros, beber essa água era uma necessidade extrema, e muitos acabavam adoecendo gravemente. Em alguns casos, preferiam ferver a água com especiarias ou rum para tentar mascarar o sabor pútrido, quase sempre sem sucesso. Além da contaminação natural, o calor tropical agravava a decomposição. Em algumas viagens, era comum os marinheiros filtrarem a água com pedaços de tecido para evitar engolir larvas. Ainda assim, as infecções intestinais eram frequentes e, em muitos casos, mortais. A ausência de conhecimento sobre higiene apenas acelerava o processo de apodrecimento. O que era para ser um recurso vital se transformava em um veneno lento e inevitável. Vinho azedo e cerveja. Estragada para tentar fugir da água contaminada, muitos navios transportavam vinho e cerveja como substitutos. No início da viagem, essas bebidas eram um alívio bem-vindo, mas com o tempo, o vinho oxidava, ficando ácido e intragável, enquanto a cerveja fermentava além do ponto, liberando gases e sabores horríveis. Mesmo assim, os marinheiros continuavam bebendo por falta de alternativa. Era comum ver caras se contorcendo de nojo a cada gole, mas preferindo isso ao risco de beber água podre. A ingestão excessiva dessas bebidas deterioradas causava efeitos colaterais sérios, como desidratação, alucinações e até surtos de agressividade. O álcool em decomposição podia gerar intoxicação grave. Alguns capitães tentavam armazenar as bebidas em barris vedados com cera, mas as temperaturas extremas e o balanço do navio anulavam esses cuidados. No final da viagem, o que restava era uma substância fétida e perigosa, longe da ideia romântica de um bom vinho europeu. Bolacha do mar com larvas, um dos alimentos mais comuns, era a chamada bolacha do mar, uma espécie de biscoito duro feito de farinha e água, sem fermento. Sua principal qualidade era a durabilidade. Podia durar anos, sem estragar completamente, mas com o tempo, esse pão seco virava um lar para larvas e insetos que se alojavam nas pequenas rachaduras. Era tão duro que precisava ser mergulhado em água, vinho ou caldo para não quebrar os dentes. Comer uma bolacha dessas era um desafio psicológico. Apesar da aparência inofensiva, a bolacha do mar era quase sempre consumida com uma dose de resignação. Alguns marinheiros preferiam bater as bolachas contra a mesa para espantar os vermes antes de comer. Outros simplesmente fechavam os olhos e mastigavam com força. Ela era chamada de dente do diabo por muitos tripulantes, devido à sua dureza e sabor ranzinza. Ainda assim, era um dos poucos alimentos estáveis que podiam durar uma travessia inteira. Mingau cinzento de pão embolorado e água salgada em um esforço desesperado para reaproveitar o pão embolorado e amolecer as bolachas duras,
Os cozinheiros criavam um tipo de mingau, uma mistura de farelos, água salgada e, às vezes, um pouco de gordura. O resultado era uma pasta cinzenta de cheiro forte e gosto azedo. Era servido quente, principalmente nos cafés da manhã, e era encarado mais como um remédio contra a fome do que como uma refeição de verdade. A aparência lembrava argamassa de construção, e o cheiro podia ser sentido à distância. Os marinheiros apelidaram o prato de lama do inferno, e alguns preferiam ficar sem comer do que encarar mais uma colherada. Por não conter nutrientes essenciais, esse mingau contribuía para a fraqueza progressiva da tripulação. Era comum que homens desmaiassem após dias, comendo apenas essa substância indigesta, principalmente em climas frios e com longas jornadas de trabalho. Peixe estragado com mofo, raspado com faca. Quando o peixe secava antes da viagem, ele era armazenado em porões quentes e úmidos, o que acelerava sua decomposição. O resultado era um peixe coberto de mofo, com cheiro forte e coloração esverdeada. Para consumi-lo, os marinheiros raspavam o mofo com a ponta da faca, tentando preservar alguma parte segura. Mas é claro que o sabor e os efeitos colaterais não perdoavam. Náuseas, vômitos e dores de cabeça eram comuns. O mais assustador era que esse tipo de refeição era considerado normal após semanas de viagem. Não havia gelo nem sistemas de preservação, e o sal usado para conservar também começava a perder o efeito. Em alguns relatos, marinheiros descreviam o peixe como mais morto que vivo, e mesmo assim ele era dividido em porções e servido com mingau. Aqueles que se recusavam a comer corriam risco de punição ou de desnutrição severa. Carne. Salgada apodrecida em tonéis carne era um luxo em alto mar, geralmente reservada aos oficiais. Quando era consumida pelos marinheiros, era salgada até o extremo e armazenada em tonéis de madeira. Com o tempo, essa carne começava a apodrecer, ganhando manchas escuras, cheiro pútrido e textura viscosa. Muitos cortavam as partes visivelmente estragadas e cozinhavam o restante, fingindo que tudo estava bem. O sal ajudava a preservar a carne por algumas semanas, mas não era suficiente para longas travessias. Além disso, os tonéis nem sempre eram bem vedados, permitindo entrada de umidade e bactérias. A carne virava um campo minado de doenças, mas ainda era consumida com desesperança. Em muitos navios, a carne era fervida por horas com especiarias para disfarçar o gosto, o que raramente funcionava. Comer era uma questão de sobrevivência, não de prazer. Mingau fermentado com cheiro azedo. Quando o mingau comum começava a fermentar, ele era reaproveitado em vez de descartado. O resultado era um prato ainda mais nojento, um mingau borbulhante, com cheiro azedo e sabor ácido, quase vinagre. A fermentação acontecia naturalmente por causa do calor e da contaminação dos utensílios, criando uma espécie de sopa viva. Mesmo assim, era servido como jantar para dezenas de homens. Alguns acreditavam que o mingau fermentado ajudava a manter o corpo quente nas noites frias. Mas a verdade é que ele provocava desarranjos intestinais, febre e até delírios. A ingestão contínua desse tipo de alimento enfraquecia o corpo e a mente. Muitos marinheiros relatavam pesadelos e sensação de confusão após comê-lo por vários dias. Mesmo assim, ele era visto como uma refeição completa, quando já não havia nada mais nos barris. Ratos assados em brasa improvisada. Quando os alimentos acabavam de vez, os marinheiros passavam a caçar ratos no navio. Usavam armadilhas improvisadas e os cozinhavam sobre brasas feitas com pedaços de madeira do próprio navio. Era um prato horrível, mas em muitos casos era a única fonte de proteína disponível.
Os ratos eram despelados, abertos com facas, cegados e assados até ficarem crocantes. O cheiro de rato assado se misturava ao do mar e da madeira queimada. Em alguns relatos, marinheiros afirmavam que a carne era surpreendentemente saborosa, mas provavelmente diziam isso para manter a sanidade. Comer ratos era um tabu quebrado por pura necessidade. E não raro, a carne carregava doenças, pois os roedores comiam restos estragados e viviam nos cantos mais sujos do navio. Caldo feito com ossos. Fervidos, quando não havia mais carne ou pão. Restava aos cozinheiros ferver ossos antigos, para extrair o pouco de gordura e sabor que sobrava. O caldo era ralo, quase transparente, mas quente e reconfortante em dias frios. Era distribuído em tigelas de madeira, geralmente acompanhado por um pedaço de bolacha ou restos de legumes murchos. O sabor era próximo de nada, mas bastava para enganar o estômago. Esse caldo era chamado por muitos de sopa dos mortos, pois era feito com ossos que muitas vezes já tinham sido usados antes. Era comum que marinheiros escondessem ossos em seus pertences para ferver mais tarde, quando a fome apertasse. Em alguns casos, os ossos pertenciam a animais de meses atrás. A improvisação era a regra, e qualquer coisa que pudesse ser fervida acabava virando refeição. 10. Esperança cozida, mistura de restos. Sem identificação, quando tudo faltava, restavam os restos. E esses restos eram reunidos em um único caldeirão, sem critério: cascas de cebola, pedaços de peixe, farelo de pão, ossos, pedaços de rato, gordura rançosa. Esse prato ganhou um nome simbólico entre os marinheiros: esperança cozida. Ninguém sabia o que estava comendo, e talvez fosse melhor assim. A única certeza era que era quente e enchia o estômago. Esse prato era um reflexo do desespero da tripulação. Cozido lentamente por horas, ganhava uma textura gelatinosa e cor indefinida. Alguns o comparavam à lama espessa com gosto de ferrugem e gordura. Mesmo assim, todos formavam fila para receber sua porção. Era uma mistura de fome, sobrevivência e resignação. Um lembrete de que nos mares daquela época, o verdadeiro luxo era simplesmente não morrer de fome. E agora me conta, você teria coragem de experimentar alguma dessas iguarias marítimas? Da época das grandes navegações? Ou só de ouvir falar, já embrulhou o estômago? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu leio tudo. Se curtiu essa viagem histórica pelos sabores bizarros dos mares, não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal.